Salve, salve, galerinha! Tudo bom com vocês? Eu sou o professor César Staudinger, de Física, e nessa videoaula a gente vai falar sobre aquecendo e dilatando. A gente vai explicar mais uma coisa, mais uma pílula da física térmica, que é essa parte maravilhosa da física. Preste atenção. Vamos junto comigo entrar nesse contexto aqui. Bom, isso aqui é um corpo sólido, tá certo? Isso aqui é um corpo sólido. E o que a gente tentou representar aqui são as moléculas, tá, desse corpo. Essas moléculas, por esse corpo ter uma temperatura T0, sei lá, 20 graus Celsius, ok? Essas moléculas têm uma certa agitação, porque temperatura está diretamente ligada à agitação molecular. Então elas têm uma certa agitação, beleza? Tá agitadinhas aqui, ó. Elas estão com uma certa agitação, para cima, para baixo, girando, enfim. Eu vou fornecer calor para esse corpo, tá? Eu vou fornecer calor para esse corpo. Bom, quando eu estou fornecendo calor, quando eu fornecer para esse corpo calor, eu vou estar fornecendo energia para ele. Então, as suas moléculas vão receber energia. Na hora que essas moléculas receberem energia, elas não vão conseguir ficar no estado de agitação que elas estavam antes. Elas vão ficar mais agitadas. Então elas vão começar a se agitar mais. Quando elas começarem a se agitar mais, elas vão buscar espaço para se agitar. É só você imaginar que ela estava vibrando aqui assim, com um certo quantitativo de energia. Quando eu dou mais energia para ela, ela quer um espaço maior para ela vibrar. E na hora que ela busca esse espaço maior, elas, que são milhares, elas começam a dilatar essa estrutura, dizendo, eu preciso de mais espaço. Então essa estrutura vai aumentando de dimensões. Temperatura T0, grau de agitação relativa a essa temperatura. Forneci calor, está aqui, ó, aquecimento. Essas moléculas ficaram mais agitadas porque adquiriram uma temperatura maior que aquela que ela estava e, consequentemente, esse corpo se dilatou. E aí você pode estar na casa aí dizendo, pô, mas no cotidiano a gente vê isso muito. Mas não é pouco não, é muito. Se você já passou por cima de algum viaduto, por exemplo, em qualquer transporte que você use, você já percebeu, deve ter percebido, talvez não tenha atentado, tá? Mas assim, se tu for cuidadoso, tu deve ter percebido já que quando esse transporte passa, quando ele está caminhando, tem hora que ele passa por uns buraquinhos, por uns espaçamentozinhos que existem nessa pista. Esses espaços, eles são pensados pela engenharia. Você sabe por quê? Porque existem placas de concreto ali, por exemplo. Essas placas, ao serem aquecidas, elas vão se dilatar. E ao se dilatarem, se tiver uma colada na outra, puf, racha, ou sobe, ou fica fofa aquela pista, ou afunda. Ah, prof, então esses espaçamentos são exatamente por causa disso daí? É, exatamente por causa disso. Se na sua casa, ou na casa de alguém, existir, tá, uma cerâmica, que seja, tá? Cerâmica comum, não precisa ser nada do outro mundo. Você vai ver que você põe uma placa de cerâmica, uma argamassazinha, cerâmica de novo, argamassa, cerâmica. Aquela argamassa nunca foi enfeite. Apesar de que hoje em dia o cara compra de cores diferentes para melhorar visualmente o ambiente, mas nunca foi enfeite ali. Aquilo ali é física. Aquilo ali é porque uma cerâmicazinha dessa, quando for aquecida, se ela estiver tocando na outra, tá, sobe, racha, quebra. Então eles deixam um espaçozinho, nesse espaço eles colocam a argamassa, que é um corpo, que é um sistema elástico que vai absorver, tá? Não pode ser qualquer argamassa, tá? Para o piso tal é argamassa tal, para o outro piso argamassa tal. Por quê? Justamente por causa disso daí. Isso é tudo tabelado, pensado pela engenharia. Coloquei outro exemplo aqui, tá? Ó, existem milhares de exemplos. Prof, mas é só dilatando, é? Bom, existe um preconceito no tema desse assunto, a gente chama de dilatação térmica nesse título. Na verdade é dilatação barra contração térmica, mas não é utilizado. A gente normalmente fala só dilatação, mas a contração também ocorre. Se você mora em uma região que atinge baixas temperaturas,
tem um poste aqui, tem outro poste aqui. Pode ver que o fio, ele tem uma barriguinha. Sabe por que o fio tem essa barriguinha? Porque nesse ambiente, quando a temperatura cair demais, em vez dessas moléculas buscarem espaço maior, elas buscam espaço menor. Então, na hora que elas buscam um espaço menor, esse fio vai se contrair. Então, eles deixam uma barriguinha nesse fio para na hora que ele se contrair, ele ainda ficar bem encaixadinho entre esses dois postes e evitar que esses dois postes ou um deles caia. Então, mais um exemplo do fenômeno da dilatação térmica. Fenômeno esse que pode ser calculado, tá bom? Com essa equaçãozinha. Equaçãozinha técnica, mas super leve. O que é esse triângulozinho L? O nome disso aqui é ΔL. ΔL significa a variação de comprimento que esse corpo terá. Variação no comprimento desse corpo. Imagine um trilho de uma ferrovia que, ao ser aquecido, ele aumentou um pouquinho, se dilatou um pouquinho. Esse valor da dilatação é o nosso ΔL. O que é o nosso L0? É o nosso comprimento inicial desse corpo, é a dimensão inicial dele. Vou pular para esse ΔT logo, é a diferença de temperatura, tá? É o que ele tinha antes de temperatura e o que ele tem agora. Entra na equação. E o que é esse alfa? Esse alfa é super importante. Esse alfa, coeficiente de dilatação do material, se refere às características do material. A odontologia, por exemplo, passou várias décadas tentando encontrar um material para ser utilizado de forma mais eficiente nos processos de restauração dentária. Porque esse material ele tinha que ter um coeficiente de dilatação próximo do coeficiente do dente. Porque se ele se dilatasse mais que o dente, ele poderia trincar esse dente. Porque quando você faz uma certa restauração, você faz um escavamento nesse dente e põe esse material. Se ele tivesse um coeficiente maior que o dente, ele iria se dilatar mais, iria rachar o dente. Se ele tivesse um coeficiente menor, ele iria se dilatar menos, iria dar infiltração. Então passaram-se algumas décadas, tá, para que eles encontrassem esse material. E hoje em dia você usa esse material e passará décadas com a mesma restauração. A não ser se tu quebrar, mas para dar infiltração, trincar dente, como a minha geração enfrentou, impossível isso daí. Então é a prova de que esse alfa, isso aqui é um alfa, isso é uma letra grega, é super importante, tá bom? Porém, a substância mais importante que nós temos no nosso cotidiano é a água. E a água tem um comportamento diferente. Eu acho que tu já passou por essa situação de pegar uma garrafa com água, encher de água e colocar no congelador. Aí quando tu passa algumas horas, pá, quando tu pega essa garrafa, ela estourou. Que não tem que ser necessariamente água, basta que exista água. Pode ser um suco, um refrigerante, o que seja. Mas essa garrafa estourou. Aí tu, caramba, por que estourou? Porque o fenômeno da dilatação ocorreu nesse sistema. Prof, peraí, prof, tá ficando doido, é? Se eu resfriei, era para ele se contrair. Pois é, por isso que a água tem uma anomalia. A água funciona diferente. Devido ao seu arranjo molecular, quando você está aquecendo a água de 0 até 4 graus Celsius, em vez dela se dilatar, ela vai se contrair. Já quando você está resfriando a água de 4 até 0 graus Celsius, todo mundo iria se contrair. Aí ela vai o quê? Se dilatar. Então, tu pegou aquela garrafa com água, colocou no congelador, vamos supor que essa água estava a 4 graus, mas tu queria que ela ficasse muito gelada. Aí o que foi que ocorreu? Quando tu colocou no congelador, a garrafa, que é de plástico, comportamento normal, ao ser resfriada, essa garrafa foi se contraindo. E a água, devido ao seu comportamento anormal, ao ser resfriada, ela foi o quê? Se dilatando, aí ela não coube mais, aí estourou. Eita, prof, então é exatamente por causa disso que deixam esse espaçamentozinho quando eu compro um líquido, aí eu vejo lá que tem um espaçamento e digo, isso é da empresa fulano de tal, que deve estar colocando menos para ela ter lucro maior. Cara, aquilo é física. Eles têm que deixar esse espaçamento porque eles têm que prever essa situação. Tá? Porque é uma situação que vai ocorrer ou que pode ocorrer de uma forma assim cotidiana. Então você não pode ter esses líquidos estourando garrafas o tempo todo. Então tudo isso porque a água tem um comportamento anormal. Mas esse comportamento tem algo bom.
Porque é esse comportamento anormal que faz com que exista vida nos ambientes, vida submarina, nos ambientes a baixa temperatura. Porque aí tu fica com uma crostinha de gelo e embaixo você fica com água a 4 graus Celsius. Por quê? Porque essa água a 4 graus Celsius, por ela ter um volume menor, olha só, ela tem um volume menor, porque tu está contraindo essa água, ela vai acabar tendo uma densidade maior, tá? Porque você concentra mais a massa num corpo menor. Então ela acaba tendo densidade maior e essa água afunda. Então a água a 4 graus Celsius fica no fundo desse lago congelado e na parte de cima fica gelo. Então os peixinhos conseguem lá ficar tendo essa vida justamente porque existe a anomalia da água, tá bom? Então, resumindo o que nós conversamos nessa videoaula, a gente mostrou o fenômeno da dilatação barra contração térmica, que é um fenômeno que é explicado basicamente pela busca de espaços diferentes, tá? De tamanhos diferentes, de dimensões diferentes que esse corpo irá fazer na hora que ele perder ou que ele ganhar calor. Porém, a água tem um comportamento anormal quando ela está na temperatura, entre essas temperaturas de 0 a 4 graus Celsius. O que é o comportamento anormal? Quando tu aquece a água, que era para ela se dilatar, ela vai se contrair nessa faixa aqui. Quando você resfria, que era para ela se contrair, ela vai se dilatar, tá bom? Beleza? Aproveita, tira uma foto aqui do nosso quadro e a gente se vê na próxima videoaula. Aquele abraço. Tchau, tchau.